Os dicotomistas são os que interpretam a Bíblia entendendo que ela não faz distinção muito clara entre alma e espírito quando usa essas palavras em português. Em resumo, para os dicotomistas, o ser humano é formado de uma parte material, o pó da terra, o corpo, a carne, e uma parte espiritual, que veio de dentro de Deus pelo sopro da vida. Basta isso, né? Já os tricotomistas entendem que não é bem assim. A Bíblia fala clara e explicitamente em corpo, alma e espírito. Sendo que há vários versículos da Bíblia que mencionam alma e espírito no mesmo versículo, juntamente com o corpo, mostrando que não são a mesma coisa, né? Então não podem ser entendidos de maneira intercambiável. Eu não sei, é uma discussão que muita gente faz, não é de hoje, e você vai poder assistir ao debate dos dois teólogos que estão aqui, ambos professores de teologia, cada um com uma posição diferente, pelo menos é assim que eu espero, né? E que vão degladiar por meio de perguntas e respostas que eles mesmos já elaboraram, né? E você, então, ao final do programa, terá condições fartas para se definir por um lado ou por outro, ou por nenhum, não sei. Está no ar o Vejam Só. Vamos... agora sim. Vamos conhecer os dois teólogos que vão eliminar a minha dúvida que eu tenho há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, desde a época que eu era estudante de teologia. E eu tinha um colega que tinha uma posição diferente da minha e nós brigamos o curso todo e até hoje não chegamos a uma definição. Conosco aqui o reverendo Wellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora, diretor do Seminário Presbiteriano Conservador e, obviamente, professor de teologia. Reverendo Wellerson, quanto tempo faz que o senhor não vem? Paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, muito obrigado, e faz tempo mesmo, a última vez foi no ano passado ainda. Pois é. Como é que estão as coisas? Graças a Deus tudo bem dentro da providência divina. O senhor está pastoreando a mesma igreja? Ainda estou pastoreando a igreja em São Bernardo do Campo, quilômetro 18 da Anchieta. Qual que é o endereço lá? É Rua Silva Bueno, número 118, Alvinópolis. Lá na Igreja Presbiteriana Conservadora de Alvinópolis. Exatamente. Muito bem. Do outro lado, o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, tem estado mais a miúde aqui conosco, ele que é ministro da Igreja Metodista Livre e também professor de teologia. O reverendo Nilson, seja muito bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, pastor. Está voltando aqui novamente e digo que é um prazer, né? É gostoso a gente compartilhar a palavra de Deus e esses momentos têm sido muito bons. O senhor foi mencionado no culto de ontem lá da minha igreja. Ah, é? Olha. Seu sermão lá marcou. O senhor esteve lá 15 dias atrás, não foi? Foi semana atrás. Ontem foi domingo, tive no anterior. Isso. E pra gente foi um prazer estar com os irmãos lá e foi muito bom. E quem quiser ouvir o senhor, vai aonde? Então, eu sou pastor da Igreja Metodista ali em Vila Bonilha. Fica na zona noroeste de São Paulo, né? Sempre a gente dá como referência, Rua Santa Romana 288, é próximo à ponte do Piqueri, ali da marginal do Tietê, né? É o acesso mais fácil, né? Tá, muito bem, muito obrigado pela presença do senhor. Você de casa vai entrar no site do programa e votar. A enquete de hoje é de uma, assim, objetividade crônica. A Bíblia ensina a... Primeira resposta, dicotomia, ou seja, o homem é matéria e espírito. Ou então a Bíblia ensina a tricotomia, o homem é corpo, alma e espírito. E alma e espírito são diferentes entre si. E a terceira resposta é a famosa não sei ou nenhuma das anteriores. Porque pode ter gente que acha que o homem é uno, ou quádruplo, ou sei lá, enfim. Eu vou sortear também esse livro aqui, né? Para a mesma pessoa que ganhar a camiseta da Agrade. Personagens Esquecidos da Bíblia,
né, do pastor Marcelo de Oliveira e do pastor Josivaldo França Pereira. São meditações, cada capítulo é a meditação sobre um personagem da Bíblia, né, que muitas vezes a gente não sabe nada a respeito deles. Por exemplo, deixa eu pegar um caso aqui, ó. Barzilai. Eu vou ser muito franco, não sei nem se Barzilai é homem ou mulher, né? Na verdade eu sei, ele é um homem, porque o título diz Barzilai o Gileadita, então é homem, né? E é de Gileade. É tudo que eu sei a respeito. É a primeira vez que eu leio esse nome aqui, ou que eu me lembro, né? Porque nas genealogias tem cada nome estrambólico, né? Enfim, os autores, o pastor Josivaldo França Pereira e o pastor Marcelo de Oliveira, produziram então esse livro com meditações em cima desses personagens. Então é muito legal para quem escreve boletim ou quem tem que fazer meditações, usar essas personagens como ponto de partida para as mensagens, né? Porque sempre vai chamar bastante atenção. Quem ganhar a camiseta da grade ganha esse livro também, tá bom? Vamos lá. Eu acho que o reverendo Wellerson é o mais velho, né? Aqui. Não sei. O senhor nasceu que ano? 66. E o senhor? Eu sou mais velho, 65. Não acredito, tá vendo como as aparências enganam? Essa barba abraâmica sua. Essa barba abraâmica do senhor. Esses cabelos muito brancos. O senhor tem que fazer igual o reverendo Fontinelli, pintar o cabelo. Não, para tratar com aluno precisa ser assim. Você pinta o cabelo? Eu nunca pintei meu cabelo. Eu nunca pintei meu cabelo. Paga para alguém. Paga minha esposa, alguém. Tá certo. Então, o reverendo Nilson Fontinelli Piedade é quem vai começar. Agora, nesse bloco, o senhor não vai fazer pergunta nenhuma. O senhor vai dizer para nós um resumo da posição que o senhor vai defender. Ok. A posição que eu vou estar defendendo aqui é que eu creio, né, biblicamente, é a questão da tricotomia. Eu creio que o ser humano foi criado por Deus, ele tem 3 elementos que o compõem. Ou seja, ele tem um corpo, que é a matéria, ele tem uma alma, onde as expressões nossos sentimentos e vontade, tudo isso aí, e tem um espírito, né? E os 3 são distintos. Então essa é a visão que nós vamos estar defendendo aqui, e vejo biblicamente isso de Gênesis a Apocalipse, dá para se perceber a questão da tricotomia, e também vejo que a tricotomia ela responde para a gente algumas questões práticas, algumas questões que muitas vezes a gente não entende, que acontece com o ser humano, a própria psicologia às vezes fica em dúvida quanto a algumas situações, e eu penso que a visão da tricotomia bíblica nos ajuda a entender algumas dessas coisas que durante a conversa, com certeza a gente vai entrar nisso aí. Mas, uma coisa que a gente lê muito, né, quando está pensando no tema, é sempre alguém dizendo, olha, eu sou dicotomista, sou tricotomista, mas na verdade isso é indiferente, depois não vai influenciar nada na minha vida prática. Eu já penso diferente. Eu creio que esse posicionamento, seja dicotomia ou tricotomia, ele vai ter influência na minha vida cristã, sim. Ele é importante que eu saiba, e por isso eu creio que a tricotomia responde melhor e é útil para a minha vida cristã. Tá bom. Reverendo Wellerson, por que o senhor é dicotomista? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que na minha perspectiva é que a ênfase bíblica é na unidade. O homem foi feito para a vida, ele é composto, é verdade, de partes. Estas partes foram criadas originalmente para não se separarem, e é por isso que com a segunda vinda de Cristo há a ressurreição. O homem não é completo com uma das suas partes apenas. E mesmo quando a Bíblia cita partes, o meu entendimento é que normalmente o contexto demonstra que o objetivo é enfatizar o todo, a unidade do homem. Agora, como eu também vejo que, de modo claro na Escritura, o homem, apesar da ênfase na unidade, ele é visto como composto, né? Deus é um ser simples, ele não tem partes, mas o homem é um ser composto. Assim, eu entendo que se encaixa melhor, né, diferente do irmão,
eu entendo que a dicotomia se encaixa um pouco melhor no ensino geral das Escrituras, apesar de eu admitir que o assunto de fato não é claro, já que se ele fosse absolutamente claro, a gente não estaria discutindo o assunto aqui. Boa. A serenidade do senhor é algo que eu invejo profundamente. Eu é que sei como é que está por dentro aqui. Estamos de volta com o programa Veja Só, agradecendo o carinho da sua audiência e lembrando que hoje é o dia do debate especial. Especial por quê? Os debatedores vão discutir o tema. Hoje a questão é se é dicotomia ou tricotomia, o que a Bíblia ensina, se o homem é corpo, alma e espírito ou matéria e espírito. E eles vão fazer esse debate em forma de perguntas e respostas. Quem vai começar é o pastor mais velho, ele é um ano mais velho, é o reverendo o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, professor, os dois são professores de teologia. Reverendo Nilson, qual é a sua primeira pergunta? Ok, pessoal. A pergunta que eu faço, eu creio que seria interessante para esse momento, para a gente começar a pensar no tema e quem está assistindo e entendendo melhor a ideia, né? Quando eu olho para Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a pergunta que eu faço ao reverendo Ellerson na visão dele, assim, a visão dicotomia, como que o pastor vê, como que o reverendo vê aqui nesse texto, essa visão, como que ele podia explanar a sua visão nesse texto de Gênesis 2:7, é onde a gente vê a criação, onde Deus realmente faz o ser humano, né? O senhor pode repetir o texto? Ler o texto de novo? Gênesis 2:7. Não, ler o texto. Tá. Então diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. 3 minutos para o senhor, reverendo Ellerson. Eu enxergo o relato da criação do homem particularmente, nós temos 2 relatos, um em Gênesis 1, um em Gênesis 2. Gênesis 1, ele diz qual é o propósito da criação, né, do homem. Vou fazê-lo para ser resumindo, o vice-gerente de toda a criação. Ele vai governar, dominar sobre tudo. Nós vamos estabelecer uma aliança e dentro desta aliança ele vai ter o papel de desenvolver a criação. E o capítulo 2 ele nos traz o como Deus fez, tomando de matéria já feita, né, da terra, ele formou o corpo e sopra em suas narinas fôlego de vida e ele se torna alma vivente. A minha perspectiva continua sendo aquela que eu coloquei de início. O que a gente tem aqui é uma ênfase na unidade do homem. O homem, ele é descrito como tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, e aqui nós temos Deus dizendo como é que criou esse ser que foi formado à sua imagem e semelhança, lhe dando uma parte material e uma parte não material, que juntas vão formar esta unidade da qual falei no início, uma unidade que originalmente deveria ser inseparável, né? Deus, por que nós nunca nos acostumamos com a morte, né? O ser humano acostuma com diversas coisas novas, recentes, que acabam surgindo, o ser humano se adapta. No entanto, a morte, que nós praticamente nascemos convivendo com ela, e as gerações anteriores idem, e nós sabemos que as futuras também será assim, nós nunca a encaramos com absoluta naturalidade, apesar de chamarmos a morte natural. E por quê? Porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. Essas partes que nós temos aqui descritas como sendo a parte material, o corpo, e a parte não material, esse fôlego de vida que fez do homem alma vivente, ambos são dados por Deus. Você não tem uma matéria má e um espírito bom. Deus formou a ambos e se relaciona com ambos e prometeu restaurar
a ambos, porque é isso que compõe o homem, e então relacionar-se com ele eternamente nessa condição. Então a nossa visão é de que aqui nós temos as duas partes, a material e a não material, como tendo origem divina. Muito obrigado, reverendo. Bom falar com o professor, né? O professor tem um poder de ciência. Agora o outro professor que fez a pergunta vai comentar a resposta. 3 minutos. Quando eu olho para esse texto, na minha maneira de ver o texto, né, a visão da tricotomia, eu percebo nessa criação do homem nitidamente os 3 pontos. Aqui, os 3 elementos do ser humano. Creio também, como o pastor, o reverendo, que o ser humano, a ênfase é uma unidade. Mas quando a gente vai estudar, né, a maneira que esses elementos compõem o ser humano, eu percebo aqui que a parte material do ser humano é realmente o pó da terra, citado aqui. Aí, ao espírito, que é o sopro que vem de Deus, que é a vida que Deus coloca, e aí se manifesta a alma. Aí vai aparecer aquilo que nós entendemos como alma. E a partir desse momento, dessa origem do ser humano, na minha maneira de ver, eu consigo enxergar aqui, inclusive, um entendimento melhor dessa ideia da imagem e semelhança de Deus. Porque da mesma maneira que eu vejo Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo uma unidade, eu consigo olhar que essa imagem e semelhança do homem, né, a imagem e semelhança de Deus, ela se encontra também nesse texto. Quando o ser humano passa a ter 3 elementos que o compõem, a imagem de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda olhando para esse texto, isso aqui me chama a atenção, nesse sentido de que a vida, né, se nós formos tentar entender algumas discussões que vão surgir depois, aonde está a vida? A vida está na alma, a vida está no espírito, né? Eu percebo que realmente a nossa vida, ela está nessa união do corpo com o espírito. E essa união do corpo com o espírito vai fazer com que a alma apareça, que seria um terceiro aí. Mas se você retira o espírito, então o corpo e a alma deixam de existir, né? Então aí até a minha visão, que eu penso, né, acerca disso, eu tenho uma visão que no meio da teologia a gente chama traducianista, ou seja, eu sou um tricotomista traducianista, uma mistura aí. Por quê? Eu entendo que a alma, inclusive, os pais passam a alma para o filho. Então, quando os filhos são gerados, o corpo e a alma é passado, o espírito não, mas o corpo e a alma é passado de pai para filho. E aí, por sua vez, quando nós morremos, então o nosso corpo ele vai ao pó da terra, a nossa alma deixa de existir ali naquele momento, e o espírito é que vai a Deus, como diz Eclesiastes, e ele fica lá aguardando a ressurreição, então, novamente. Mas essa é a minha maneira de ver. Então, aqui esse texto tem o corpo, que é do pó da terra, o espírito, que é o fôlego de vida, o sopro de Deus, e a alma, então, que ela é esse terceiro elemento que surge da união do espírito com o corpo. Muito obrigado. O professor é bom. Reverendo Ellerson, sua primeira pergunta. Eu gostaria de perguntar ao reverendo Nilson o seguinte: se alma e espírito de fato se referem a partes diferentes, a coisas distintas, então como nós poderíamos entender algumas passagens que aparentemente usam os termos de forma intercambiável? Por exemplo, em Eclesiastes 12:7 diz que o espírito é que volta para Deus. Mas em Apocalipse 9, verso 6 e 20, verso 40, a visão de João é que a alma dos decapitados é que está diante do Senhor. Algo semelhante acontece com as emoções. Em João 12:27, Jesus diz que o seu espírito está angustiado. Mas em João 13:21, ele diz que é a sua alma que está angustiada. E o mesmo ainda ocorre até com relação à obra redentora, onde Mateus 16:26 fala da salvação da alma, enquanto 1 Coríntios 5:5 falam da salvação do espírito, além de algumas outras passagens e assuntos diferentes, onde a gente pode ver espírito e alma sendo usados para se referir à mesma coisa. Se são distintos, como conciliar isso? Ok. 3 minutos. Quando eu olho para a questão do texto bíblico, eu percebo que a gente tem que olhar para o texto bíblico, não fazer apenas uma análise do ponto de vista do texto em si, da gramática, mas existe vários princípios
para a gente buscar a interpretação do texto. Então, além da questão das palavras em si, dos termos em si, nós temos que trabalhar entre a questão histórica, entre a questão da visão sistemática de ver o conjunto todo, a visão teleológica, que é de tentar entender qual que era a intenção, o que está por trás daquilo. Então, eu percebo que muitas vezes o escritor sagrado, quando ele está se referindo ali a espírito, se referindo à alma, ele não está exatamente preocupado com o termo, mas muitas vezes ele está tentando se referir à ideia da vida. Né? Ou seja, quando o espírito volta a Deus, a intenção dele ali é realmente descrever que alguém morre, que alguém vai morrer. De repente, quando ele cita lá em Apocalipse, que ele diz que a alma, né, dos decapitados está clamando embaixo do altar, eu entendo que ali ele está novamente se referindo à questão da vida. Eles morreram e essa alma ali está como um simbolismo de vida. Mas a preocupação nesse momento não seria talvez exatamente de fazer uma distinção, olha, ou de dizer, olha, são a mesma coisa, espírito e alma. Mas na ideia ele está tentando mostrar essa questão de estar vivo ou de estar morto, né? Que na minha visão, eu acho que a vida você pode tanto dizer que alguém deixou de viver quando o espírito vai a Deus ou quando a alma também se retira do corpo. Porque há textos que dizem que a alma saiu do corpo ou que o espírito saiu do corpo. Porque na verdade a ideia é que uma vez que aconteceu esse desenlace entre corpo e espírito, automaticamente também a alma vai deixar de existir. Então, na minha maneira de ver, a preocupação ali nos textos não é tanto com os termos, mas sim com a ideia que está por trás disso. Inclusive essa citação do texto de Jesus, ele me chama a atenção, porque Jesus lá ele fala, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus fala, minha alma está angustiada até a morte. Aí chega um momento, Jesus diz, olha, o meu espírito está pronto. E aí lá no momento ele diz, Pai, se possível passa de mim este cálice. Ele disse, não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Eu inclusive vejo nesse texto aí um conflito entre a alma e o espírito de Jesus. A alma de Jesus, ela está angustiada até a morte, a alma de Jesus está cansada e a alma de Jesus está dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice. A alma de Jesus, pensando no sentido como homem, a alma dele está dizendo, eu não quero ir para a cruz. Mas o espírito está pronto e o espírito está dizendo, não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Então eu consigo perceber, inclusive nessa experiência de Jesus, algo muito claro entre a situação que a alma dele se encontrava e a situação que o espírito dele se encontrava. A alma queria evitar a cruz, mas o espírito está pronto e está dizendo, eu quero realmente ir para a cruz, né? E da mesma maneira, só sei que está terminando o tempo, mas o Salmo 42, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quem que está abatido e quem que está bem aí? A diferença entre alma e espírito novamente no texto. Muito obrigado pelos seus comentários, reverendo Ederson. Eu tenho alguma dificuldade, né? Claro, para entender desta forma, né? Senão já teria me convencido do contrário. Pelo seguinte, eu concordo absolutamente que a ênfase não está na parte. A ênfase não está em dizer que uma parte do homem sofreu algo. Como eu disse, a minha ideia é de que a ênfase é sempre do todo. Quando diz que a alma morre, é o homem que morre. Quer dizer, quando diz a alma que pecar, essa morrerá, a alma não morre sozinha, é o homem quem morre. Eu entendo assim também. Mas eu tenho alguma dificuldade de entender por que o autor, mesmo estando preocupado com uma ênfase, use termos que ele sabe que significam coisas distintas para se referir à mesma coisa. Quer dizer, por que dizer que o espírito está junto a Deus e dizer em outro lugar que a alma está junto a Deus? Ou por que Jesus diria que a sua alma está angustiada e um capítulo depois, em uma circunstância outra, é verdade, mas ele usa o mesmo sentimento, ele diz que é o seu espírito que está angustiado. Então eu tenho mais facilidade de entender que o que nós temos aí é um uso intercambiável de termos. Como nós temos no pensamento hebraico a ideia de paralelismo, onde sinônimos muitas vezes são usados para reforçar uma ideia, e em alguns momentos eu acredito que isso aparece quando palavra alma e espírito aparecem no mesmo texto, eu vejo como uma ênfase e não como distinção. Então, por isso é que em passagens onde nós encontramos o relato da mesma coisa,
o mesmo acontecimento, mas se referindo com termos diferentes, eu vejo como mais simples, até por crer. Eu creio na inspiração verbal das Escrituras. Então, do meu ponto de vista, nenhuma palavra está colocada nas Escrituras por acaso. Eu converso com os alunos, inclusive, dizendo isso. Quando a gente está tratando de um assunto e há um termo presente ali, você tem que estudar esse termo. A primeira opção é gramatical, depois você leva as outras questões todas, o contexto histórico, etc. Tudo isso tem que ser visto junto, mas se aquilo está lá, não está lá por acaso. Aquilo precisa ser considerado com cuidado, com delicadeza, porque o Espírito Santo colocou. Então, se eu vejo o Espírito Santo colocando desta forma intercambiável, isso me leva a crer que são sinônimos. Muito bom. Primeira pergunta foi feita pelos dois e também comentada pelos dois. Reverendo Nilson, vamos para a segunda etapa. Ok. Eu queria aproveitar ainda dentro disso que foi colocado, pastor, e fazer a pergunta ao reverendo Wellerson. Se eu for caminhar na lógica que o reverendo colocou, de que as palavras estão lá, a inspiração é verbal e as palavras então são importantes. Então, se eu pegar Hebreus 4:12, que é um texto que os tricotomistas normalmente usam e é um dos mais rebatidos, inclusive, por quem não entende como tricotomia. Quando ele diz lá que a palavra de Deus, né, ela divide alma e espírito, fala das juntas e medulas, a Maria fala lá, alma e espírito. Então, se a palavra lá é colocada como divisão entre alma e espírito, então se eu for para a questão da expressão que está lá da palavra, como que o reverendo vê isso? Porque ali se diz que divide, então não pode ser sinônimo. Então são duas coisas distintas. Para a gente é difícil perceber a divisão entre alma e espírito. Mas o texto diz, olha, a palavra de Deus, ela divide alma e espírito. Se apenas reforçando a ideia, por que diz que divide? Por que são colocados como diferentes os termos? O senhor leria o versículo, por favor? Ok. Hebreus capítulo 4. Só localizar aqui. Estava fora do texto aqui, estava só citando, mas vamos lá. Hebreus capítulo 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a pergunta é essa: se aqui é apenas um reforço de ideias, se são sinônimos, como que pode se dividir alma e espírito? Como que o reverendo vê isso? 3 minutos, reverendo. É interessante como a gente vê as coisas assim, como nós somos, né, seres humanos capazes de ver a coisa com uma perspectiva tão diferente, né? Porque aquilo que para o reverendo Nilson, para mim é um problema, para mim não é. Pelo seguinte, o que eu disse anteriormente, que a mentalidade hebraica usava de muito paralelismo. Por exemplo, Salmo 130, o salmista diz: eu aguardo o Senhor, a minha alma aguarda o Senhor. Quer dizer, eu e minha alma somos o mesmo. Ou ainda no Salmo 130 ele diz: inclina os teus ouvidos à minha súplica, ouve a minha petição. Quer dizer, inclinar os ouvidos e ouvir, súplica e petição são a mesma coisa. Então esses paralelismos eles estão no Antigo Testamento todo, e como o Novo Testamento foi escrito em sua maioria por hebreus, apesar de estar em grego, a mentalidade é hebraica. Então, qual é a leitura que eu faço de Hebreus 4:12? Quando ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir, ele cita alma e espírito, juntas e medulas. Juntas e medulas elas não foram feitas para serem divididas, elas formam o corpo humano, a parte material. Assim como o espírito e alma são a mesma coisa. Uma visão tricotomista do texto, para mim, tira a força do argumento de que a palavra de Deus é poderosa. Por quê? Porque para você separar coisas distintas, não precisa muito poder. Para você separar um livro do outro,
por exemplo, você não precisa fazer muita força. Mas para você partir um livro no meio, aí então é preciso muita força. Quer dizer, a ênfase do poder da palavra está em que, ao dividir aquilo que é a mesma coisa, ela é poderosa a ponto de conseguir dividir aquilo que não é para dividir, aquilo que é uma unidade só. Há alguns estudiosos, inclusive, que vão afirmar, porque nós temos duas palavras gregas para dividir, vão afirmar que uma delas se refere a dividir coisas distintas, como separar laranjas de maçãs, e a outra se refere a dividir uma coisa no meio, que seria partir a maçã ao meio. E é exatamente essa segunda opção que nós temos aqui no texto de Hebreus. Então, se eles estão certos, o texto de fato está falando de dividir, partir algo ao meio e não dividir coisas que são diferentes. 3 minutos para os seus comentários, reverendo Nilson. Eu ainda insisto na visão de que, pegando a própria ideia que o reverendo colocou, mesmo que haja uma unidade no corpo humano, né, juntas e medulas formam um todo, a medula é uma coisa, junta é outra coisa. Da mesma maneira, mesmo o ser humano sendo uno, né, no sentido dessa unidade corpo, alma e espírito, na minha visão, aqui ele mostra que há uma diferença entre alma e espírito. Quando o reverendo coloca a questão dos termos gregos, ali que dá essa ideia de separar uma coisa de outra, tal, esses dois, até onde eu me recordo, se não me falha a memória, ele se dá na diferença aqui quando ele fala que a palavra de Deus, ela divide e depois ela fala que ela é apta para discernir. E quando ele dá a ideia mais de discernir essa ideia de valores e não exatamente de objetos, nessa ideia, ele se aplicaria mais apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mas quando ele cita lá no começo de dividir, ele cita mesmo um corte, uma separação, conseguir separar um do outro. E aí, dentro dessa visão, que eu ainda vejo dessa maneira, que realmente se a palavra de Deus, ela deu ênfase, que há uma possibilidade de uma divisão, que para nós parece impossível, mas há essa possibilidade e a palavra de Deus é capaz de fazer isso, então eu consigo enxergar aqui que há 2 elementos. Aí eu me revolto lá para o Salmo 42. Né? O Salmo 42. Se eu for pensar no pensamento do salmista lá, a alma do salmista está batido, e a alma do salmista está sofrendo. E ele está lá, olha, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim e tal? O espírito dele representando, vamos dizer, o nosso espírito hoje, ele se reporta às coisas de Deus, ele se reporta à vontade de Deus, ele se reporta à palavra de Deus. E nesse momento que o salmista está praticamente dizendo não estou bem, o espírito dele está dizendo o que Deus diz. Olha, lembra de como a gente andava com a multidão do povo, multidão em festa, vinha à casa de Deus. Então o espírito dele está bem. Aí eu volto à questão de Jesus. Né? Aí eu entendo essa questão de discernir. Jesus, o espírito, a alma de Jesus estava angustiada e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então quem ia olhar e dizer: olha, Jesus não quer ir para a cruz. Só que, como a palavra de Deus faz a distinção, o Espírito de Jesus, que sabia a palavra, que sabia a vontade, o Espírito dizia: não seja como eu quero, seja como o Senhor quer, porque ele mesmo disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, a palavra de Deus, aí ela consegue nos mostrar uma distinção entre alma e espírito. Quando é a nossa alma que está se manifestando, quando os pensamentos que estão diante de nós são da nossa alma, e quando a palavra de Deus nos mostra quando o nosso espírito pensa conforme Deus, pensa conforme a palavra de Deus. Então eu consigo fazer uma relação, na minha maneira de ver, de Hebreus 4:12, desse discernir alma e espírito, quando o entendimento da palavra de Deus, ele consegue mostrar claramente quando o sentimento é da nossa alma, quando o sentimento é do nosso espírito. Muito bem. Reverendo Wellerson, o senhor tem agora a oportunidade de fazer sua segunda inquirição. Um dos textos usados para defesa, do tricotomismo é 1 Tessalonicenses, quando 5, se não me engano, quando Paulo ora pedindo desejando que fosse santificado corpo, alma e espírito. Então, a minha pergunta é, ao entender esse texto como ensinando que o homem é composto de 3 partes, Marcos 12:30
quando se diz que é para amar de todo o coração, alma, entendimento e força, e Lucas 10:27, quando diz que é para ser de coração, alma, entendimento e força, não estariam esses então ensinando que o homem é composto de 4 partes? Dá para o senhor citar de novo os 2 textos que o senhor mencionou? É Mateus 12:30 e Lucas 10:27. Eles dizem a mesma coisa, né? Que é para amar de todo coração, alma, entendimento e força. Em Marcos e Lucas, coração, alma, entendimento e força. Muito bem, 4 partes. 3 minutos para a sua resposta, reverendo Nilson. Ok. O que eu consigo perceber? Se eu olhar na minha maneira de ver os 2 textos, o que eu enxergo aí? Eu tenho que olhar que quando ele fala lá nos evangelhos, ele está citando amar a Deus, né, com toda a tua força, todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Ele não estaria preocupado de falar do homem como um todo, mas sim de falar do ser humano no sentido de todo o seu emocional, de todo o seu interior, de toda a sua dedicação. Então ali ele não está tão preocupado em distinguir o que é alma e o que é espírito nos evangelhos. Quando chega aqui no texto Tessalonicenses, aqui ele está falando de que Deus santifique, né, e que nós sejamos conservados íntegros. E aí ele fala agora do homem, aqui ele se preocupa assim, em mostrar a questão do homem. Íntegro no quê? Você tem que estar íntegro no teu corpo, você tem que estar íntegro na tua alma e você tem que estar íntegro no teu espírito. Eu vejo os 2 textos de maneiras diferentes. Um deles se preocupando então em mostrar a intensidade da nossa paixão, do nosso amor, da busca a Deus nos evangelhos, e aqui ele preocupado em mostrar que você tem que ser santificado, tanto corpo, alma, quanto espírito. Você tem que ser íntegro na presença de Deus. Então eu não vejo aqui como textos paralelos no sentido de que ele estaria falando das mesmas coisas, tentando mostrar o homem como um todo. Aqui ele está mostrando o alcance no homem nos 3 pontos. Os evangelhos, ele está mostrando a intensidade com que o homem tem que buscar Deus. E aí ele vai usar, aí sim seria aquela ideia do reforço, do pensamento, de sinônimos para reforçar a ideia. Essa é a maneira que eu vejo esses 2 textos aqui. Bem, sobrou tempo, então vamos lá. Reverendo Ellerson, o senhor pode fazer os seus comentários. Eu vejo o seguinte, que na verdade a minha perspectiva é que nem Jesus e nem Paulo estão preocupados em ensinar de quantas partes o homem é composto. O assunto principal de Paulo lá em Tessalonicenses não é esse, ele está falando da santificação e a sua ideia é que o homem como um todo seja santificado. Cristo também não está falando de quantas partes o homem é composto, mas está dizendo que o homem de forma integral deve amar a Deus. O que eles fazem, na minha perspectiva, e claro, sempre quando eu digo minha perspectiva, não fui eu que inventei, né? Eu sigo alguém, fui convencido por alguém ou por um grupo de estudiosos. O meu entendimento, portanto, é de que o que Cristo eles estão usando de uma figura de linguagem que cita elementos para dar ênfase ao todo. Quer dizer, o texto, Jesus poderia ter dito o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o seu ser. E Paulo poderia ter dito que vocês sejam santificados em todo o seu ser. Então, nenhum dos 2 se preocupou em ensinar de quantas partes o homem é feito, mas sim de demonstrar que o ser como um todo precisa ser santificado e o ser como um todo precisa amar a Deus. Quer dizer, a ligação para mim entre amar a Deus acima de todas as coisas e buscar a santificação, a ligação disso é absolutamente direta. Não há santificação se não há verdadeiro amor por Deus e se não há santificação é porque não há verdadeiro amor. A ideia, ela está intimamente ligada, um é decorrência do outro. Nós somos santificados, buscamos naquilo que nos cabe buscar a santificação porque amamos a Deus, não é para sermos salvos, mas porque nós fomos, Deus nos amou, então nos deu deste amor, nós queremos agradá-lo, queremos manifestar a nossa gratidão, queremos cumprir com o propósito da nossa existência e por isso nós buscamos santificação, porque Deus é santo.
E o lugar onde ele está e para onde nós ansiamos e estamos caminhando ir é um lugar santo, e por isso Hebreus diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então a nossa visão é de que esse texto não está ensinando tricotomismo. Não era o objetivo de Paulo discutir isso, repetindo que a ênfase é a unidade, mas sim dizer que todo homem precisa ser santificado. Muito bem. Você aí de casa já votou na nossa enquete? A enquete é: a Bíblia ensina o quê? A dicotomia, ou seja, o homem é matéria e espírito, ou a tricotomia, o homem é corpo, alma e espírito, ou eu não sei ou não concordo com nenhuma das anteriores. Bem, esse é o programa Vejam Só especial. Estamos discutindo em forma de perguntas e respostas se a Bíblia ensina que o homem é matéria e espírito, a famosa dicotomia, ou se ele é corpo, alma e espírito, a tricotomia. Tá? Representando os tricotomistas, está conosco o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre e professor de teologia. E ele vai fazer a terceira inquirição ao reverendo Wellerson Alves Duarte, que é ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora e diretor do seminário de sua denominação. Qual a terceira pergunta, reverendo Nilson? A terceira pergunta que eu vou fazer não entra exatamente num texto como nós chamamos as perguntas anteriores, o texto bíblico. Mas a pergunta seria o seguinte, reverendo. Uma coisa que eu percebo, né, assim, eu creio que o pastor está pesquisando, a gente também esse debate, a gente está sempre revendo os pensamentos para ajudar realmente quem está assistindo ter uma noção melhor, né? Então, o que eu percebo que normalmente alguns colocam um posicionamento, o outro, eu sou dicotomista, sou tricotomista, não sou nada, e no final sempre eles concluem dizendo, olha, na verdade, isso não vai influenciar em nada na vida cristã, na vida, na salvação e tal. Então fica como se fosse uma discussão assim meio vaga, só uma discussão teológica. A minha pergunta seria o seguinte, o reverendo vê nessa discussão ou nesses posicionamentos, tricotomia, dicotomia, ou mesmo não dando ênfase à questão da dicotomia, o que você vê de prático? O que você acha que é de interessante para a igreja, para um membro de uma igreja que está lá servindo o Senhor? O que tem de interessante para ele em pensar ou não pensar nessa divisão do ser humano? 3 minutos, reverendo. Eu não estou entre aqueles que acham que temas que você encontra na Bíblia, por não serem suficientemente claros, não têm importância, não vão afetar nada na vida cristã. Por outro lado, também não sou daqueles que entendem que isso vai ser questões que não são tão claras nas Escrituras, sejam determinantes para algo muito sério na vida de alguém. O que eu quero dizer com isso? Eu costumo ilustrar com os alunos que nós temos na teologia pontos que são o fundamento da doutrina cristã. E algo que é dito diferente disso é veneno, mata. Quer dizer, ou você crê nesses pontos distintivos, ou você não tem a identidade cristã, como salvação só por Cristo, trindade, etc. Depois nós temos questões que nós chamamos de periféricas. E essas questões periféricas, elas vão desde algumas que afetam mais e outras que afetam menos. Mas elas não são veneno. Elas podem alimentar menos, se você tiver um contexto, um conceito errado, ou simplesmente ser a água com açúcar. Não vai te matar, mas não vai fazer o bem que poderia. O que eu quero dizer é o seguinte, nós dois temos posições distintas e um de nós dois está errado. Obviamente eu acho que é ele acha que sou eu. Mas um de nós dois está errado. A Bíblia, eu disse que ela não é suficientemente clara, mas ela não pode estar ensinando as duas coisas. Ou o homem é composto de 3, ou ele é composto de 2. Nós concordamos que a ênfase é a unidade. Então o que eu vejo de prático? Primeiro, por que é importante estudar o assunto? Porque a Bíblia trata dele, é a minha origem. Então eu tanto tenho que considerar de onde eu vim, como tenho que considerar também como foi que Deus me fez. Isso vai afetar, de fato, o meu entendimento de quem eu sou e como eu devo tratar a minha pessoa. A grande utilidade
para mim, desse conceito, é que quando eu olho para o homem, seja de 2 ou de 3 partes, mas homem, isso me faz enxergar o homem como um ser que precisa ser tratado na integralidade. Quer dizer, o evangelho precisa ser algo que trate o integral do homem, tanto a sua parte não material, quanto a sua parte material. A transformação que o evangelho traz tem que ser por completo. Quer dizer, a redenção que Cristo veio adquirir não foi só para a alma, ou só para espírito, ou só para o corpo, mas uma redenção ao homem por completo. Muito bem. Seus comentários, reverendo Nilson. Eu vejo, como o reverendo citou, né, nós temos posicionamentos diferentes e é claro que a gente vai tentar mostrar que o que nós cremos, na nossa maneira de ver, seria o correto. Uhum. Eu creio que a tricotomia, ela me responde a algumas coisas, e por isso que eu gosto da tricotomia. Primeiro, aquela questão que eu coloquei no começo, que a tricotomia, eu creio que ela me ajuda a entender melhor essa questão de nós sermos a imagem de Deus, entender a Trindade, porque a gente é o melhor, em vez de ficar usando a água, estado sólido, líquido, gasoso, o sol, não sei o quê, eu acho que é olhar para o ser humano. Eu sou um, você está olhando para mim, eu sou um só, mas ao mesmo tempo eu sou 3. E Deus é isso. Eu olho, eu vou ver Jesus lá, mas ali eu sei que está o Pai e está o Espírito Santo. Agora, segunda coisa, que eu acho que a tricotomia se torna mais prático na minha vida, na maneira que eu vejo. Principalmente como eu vejo que corpo e alma, a alma é distinta do espírito e a alma é passada de pai para filho. Quando os pais geram os filhos, ali não vai simplesmente células mortas, ali você está passando vida. E essa vida, a alma está ali. Então algumas coisas são passadas de pai para filho. Eu acho que todo mundo já teve aquela experiência de dizer, puxa, essa criança, esse filho é igualzinho, ele faz coisas que o pai dele fazia, mas ele não teve tempo de crescer, de aprender, porque ele tem alguns temperamentos, alguns comportamentos, algumas coisas semelhantes ao pai. Eu já vi um caso mais extremo no passado, de uma pessoa que ela tinha um tipo de esquizofrenia, e ela começava a narrar fatos da Segunda Guerra Mundial, e aí alguns diziam, não, isso é demônio, não sei o que, e ficava aquela discussão, porque como que ela sabia de detalhes que só o avô dela tinha estado na Segunda Guerra Mundial e ela não? Então, eu na minha maneira de ver, como a alma é distinta do espírito e a alma é passada de pai para filho, ela me responde a alguns comportamentos que são passados de pais para filho, porque o pai passa o corpo e a alma. O pai não teria condição de passar o espírito, porque se eu entender a própria ideia de que nós somos pecadores e o pecado ele está no ser humano, então eu penso que aí nós passaríamos o pecado, mas e é onde Deus entra nessa história, onde que Deus está no ser humano, e Deus geraria um espírito pecador, geraria uma alma pecadora. Então existe algo de Deus em cada ser humano individual, e esse algo de Deus eu vejo como espírito, e ele vem puro do lado de Deus, mas a alma e o corpo, que é a carne, que Paulo falaria na teologia paulina, eu vejo como a carne, alma e corpo, elas são passadas. E um terceiro ponto que eu vejo que me chama a atenção na questão da tricotomia, é que ela me ajuda a entender alguns casos de depressão. Por exemplo, hoje, a depressão ela tem várias causas, inclusive há causas físicas mesmo, né? Então há casos que não tem o que discutir. Mas há aquelas depressões, angústias, tristezas que as pessoas têm e muitas vezes elas não sabem lidar com isso e elas vão se enterrando numa depressão. Se eu entender que a depressão ela se dá na minha alma, e que se eu estiver lendo a palavra, se eu estiver orando, se eu estiver buscando Deus, fortalecendo o meu espírito, vai acontecer o Salmo 42 que eu citei desde o início. O meu espírito vai resistir à depressão na minha alma e eu vou conseguir me levantar à medida que eu buscar essa comunhão com Deus. Então, para mim é importante entender a tricotomia. Sua terceira pergunta, reverendo Ellerson. A minha terceira pergunta é a seguinte. Se, na visão, né, do reverendo, se de fato a ênfase bíblica é na unidade, quando eu vejo todas essas partes tão distintas e com funções tão absolutamente diferentes, a ponto inclusive de uma delas não estar afetada pelo pecado, isso não quebra a unidade humana? Eu vejo aqui não. O que eu entendo é o seguinte, que esse ser humano, ele tem um todo, né? E esse todo do ser humano, ele tem situações diferentes. Se eu pegar a própria questão, nós vamos falar em termos de alma ou de espírito, nós vamos dizer que a alma, o espírito é imortal, o corpo é mortal.
Mas como que conseguimos conviver uma matéria que vai se desfazer, que vai se desmanchar com algo que é imortal, algo que não vai morrer mais, né? É possível estar tudo isso num todo. Eu penso que essa junção, essa possibilidade de estar junto, é aí que está o mistério. Eu acho que da questão da criação, do que Deus fez o homem, ele conseguiu unir essas partes distintas, essas partes diferentes e conseguir colocar tudo dentro de um só. Eu estava pensando naquele texto lá quando Paulo diz aos Coríntios que o primeiro Adão foi feito alma vivente. E aí depois ele diz que o segundo, agora Cristo, ele foi feito espírito vivificante. Eu estava tentando relacionar isso com essas questões e eu estava pensando o seguinte: se nós pensarmos na questão de que o primeiro Adão ele foi feito alma vivente, ali o texto está se referindo a esse ser humano uno, né, como foi colocado, chegou um momento que o segundo Adão, que é Jesus, aí ele vem agora como espírito vivificante. O que seria, na minha maneira de ver, essa ideia do espírito vivificante? É que Jesus vai nos trazer um outro espírito, não que vai ter um outro espírito meu, tem o meu lá, mas ele vai trazer agora o Espírito Santo que vai habitar em mim e que de alguma maneira esse espírito vivificante vai agora trabalhar para que consiga fortalecer o meu espírito, para que o meu espírito possa atuar na minha alma, para que o meu corpo possa ser fortalecido e restaurado. Então eu vejo que há um trabalhar de Deus no todo. Há um corpo se desfazendo, há uma alma corrompida, existe um espírito que precisa estar se alimentando da palavra de Deus, que veio de Deus, mas vai se manter, só que ao mesmo tempo, nessa unidade, então agora vem o Espírito Santo de Deus, né, que Cristo traz o Espírito vivificante, e ele vai trabalhar para que eu consiga me manter nessa unidade e consiga estar diante do Senhor. Então eu vejo que aí está um mistério, nessa pergunta do reverendo, como é possível algo corrompido, como a nossa alma está com um espírito que é puro, né? Eu acho que esse era o questionamento dos filósofos gregos lá, como que era possível habitar o lado material que se achava puro com o lado espiritual que se achava puro com o lado material que era corrompido. E daí vieram alguns com as ideias ali, que a terceira ideia surgiu daí, que tinha que ter um elo entre o homem e Deus. Eu não penso assim, mas eu penso que é plenamente possível, sim, as duas situações estarem convivendo juntas ali e sem quebrar essa unidade. Reverendo Ellerson, seus comentários. Ok, apesar de eu entender a linha de raciocínio, a minha perspectiva é de que quebra. Primeiro porque eu não tenho essa perspectiva de que o homem tem um espírito imaculado. A minha visão de queda é de que o homem caiu por completo, afetou absolutamente todo o seu ser. Eu também sou traducionista, mas sou traducionista dicotomista, ou seja, o homem herda dos pais não apenas a parte material, herda a parte não material também. E quando os pais, portanto, no momento da concepção, não apenas um novo corpo é formado, mas uma nova parte não material, chamada espírito ou alma, ela está sendo formada também e, portanto, tão corrompida quanto o corpo do homem. Não tenho, é claro, essa visão de que o corpo é ruim, o espírito é bom, e também leio, né, muita gente dizendo que isso vem dessa visão platonista e por isso que se criou esse terceiro elemento. Eu sei que os dicotomistas criticam a tricotomia para dizer exatamente que essa foi uma teologia que nasceu na filosofia e foi buscar base na Bíblia, né? E eu não posso realmente afirmar que todo tricotomista, como o irmão já disse que não é assim que pensa, que todo tricotomista nasceu lá na filosofia e veio depois buscar base na escritura, mas é isso que a gente ouve alguns dizendo. Para mim a unidade fica prejudicada, e aliás fica prejudicada inclusive porque eu não consigo ver essa representação, esse exemplo de trindade nas três partes. E por quê? Bom, primeiro porque a gente não tem exemplo visível, humano, nenhum que corrobore completamente com a trindade. A trindade é outra coisa. Mas por que eu não vejo? Porque no homem, se são três partes, elas são três partes distintas e que inclusive são de natureza e poder distinto. Enquanto que na trindade nós temos funções distintas porque eles,
no plano da salvação, assumiram funções distintas. Mas Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em essência. Quer dizer, eles não são diferentes um do outro. Eles assumiram papéis diferentes. E é aí que está a unidade. Eles são o mesmo em essência, mas desenvolvem papéis diferentes. Quer dizer, ao contrário, se eu entender o tricotomismo como verdadeiro, nós temos, não são da mesma essência. Corpo não é da mesma essência de espírito, que não é da mesma essência de alma. Então não é apenas função diferente, é natureza diferente. Muito bem. O reverendo Nilson teria uma última pergunta? Senão eu tenho. Não. Não? Então tá. Então, também não tenho. Então eu farei uma pergunta para cada um dos irmãos. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade, o senhor em vários momentos ao longo do programa mencionou que a alma morre, porque a alma é diferente de espírito, e o corpo morre, a alma morre também, e o espírito é que é eterno e volta para Deus e tal. Eu queria saber o que é exatamente um espírito sem alma, né? Porque a alma não é aquilo que nós chamaríamos, grosso modo, de mente. Então, o que é um espírito destituído de mente? O espírito não raciocina, o espírito não se comunica, o espírito não fala, o espírito não pensa. O que é o espírito sem alma? 3 minutos. O que eu vejo é o seguinte, reverendo, eu vejo que exatamente a nossa identidade, ela não está na alma. A nossa identidade está no espírito. Eu sou o que o meu espírito é. A minha alma, na verdade, é essa alma vivente que se torna quando o espírito se junta ao corpo. Essa manifestação da alma, ela não é a minha identidade. Ela apenas vai ser uma reprodução daquilo que ou o meu espírito é, ou que o meu corpo, ou a minha natureza carnal, como dizia Paulo, não é o corpo só a matéria, mas a minha natureza carnal tenta passar. Ou a minha alma vai reproduzir a minha natureza carnal, né, a briga da carne com o espírito, Paulo fala, ela vai reproduzir a minha natureza carnal, ou ela vai reproduzir a minha identidade que estaria no meu espírito. Se eu olhar para Lucas 16, que é onde Jesus cita lá a parábola, né, de Rico e Lázaro, eles morrem e tal, eu creio que quem está assistindo conhece aquela história de Jesus. Olha, havia o rico, né, e a porta, a mesa, ali a porta da casa dele, aí tinha um mendigo chamado Lázaro que vivia se alimentando das migalhas e tal. O rico era avarento, tal, ele morreu, foi para o inferno. E o Lázaro, quando morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E daí, no texto vai descrever que o rico lá no inferno, estando em tormentos, ele começa a clamar: pai Abraão, por favor, manda o Lázaro tal, molhar, me refrescar aqui a língua, né, molhando o dedo tal. Bom, o que eu quero colocar usando esse texto? Que se eu entendo que em espírito Lázaro foi para o céu, em espírito o rico foi para o inferno, naquele texto eu percebo nitidamente que ali dá para identificar quem era quem. Tanto que o próprio rico olhava e ele via Lázaro e ele sabia que era o Lázaro que está lá. Então eu percebo que a identidade nossa, ela não está na nossa alma. A minha personalidade não está na minha alma, ela está no meu espírito. A alma é apenas uma manifestação. É a minha vida que vai estar ali, é esse terceiro que aparece, só que ela vai ficar se posicionando, ou influenciada pelo meu espírito, que é a minha identidade, que busca Deus e que recebe a ministração de Deus, ou ela vai tender para o lado carnal, para a nossa decadência moral aí, e ela vai começar a reproduzir o pecado. Mas a identidade eu vejo que ela não está realmente na alma, ela está sim no espírito. Então não tem como eu imaginar, na sua pergunta, um espírito sem alma, ele não tem mente, não tem vontade, não tem pensamento. Pelo contrário, eu entendo que o real mesmo está no espírito. O meu pensamento, a minha vontade, o que eu sou está no meu espírito. E o que é a alma, então? A alma é aquilo que eu tenho tentado fazer desde o começo. Essa junção do espírito com o corpo, ela vai mostrar algo aparente, algo que as pessoas estão vendo, porque elas não conseguem ver meu espírito, mas elas veem a minha alma. O que eu estou falando aqui, me manifestando, estão vendo o meu corpo, mas essa fala, o meu raciocínio, a lógica que nós colocamos, está na minha alma. Então a alma é uma maneira de eu passar, mas eu posso passar coisas na minha alma que o meu espírito não está me dizendo, e a minha alma pode reproduzir por vontade própria também isso. Então, nesse sentido que eu penso. Agora, a identidade nossa, assim, ela estaria no espírito, não na alma. O senhor quer comentar a resposta dele, reverendo Everson? Não, o meu comentário é que a resposta dada reforça a minha preocupação com a unidade. Porque eu vi 3 pessoas. Eu vi um corpo
escutando a alma e um espírito escutando a alma. Quando um escuta o outro, alguma coisa acontece. Quer dizer, eu vejo que as pessoas não podem ver meu espírito, e eu entendo que espírito e alma são a mesma coisa, então eles não podem ver mesmo. Eles veem quem eu sou a partir daquilo que meu corpo reproduz. Quando Cristo disse que a boca fala o que o coração está cheio, coração aí é o centro da vida. É aquilo que controla o que nós chamamos de faculdades da alma. Nas faculdades da alma estão a razão, estão a vontade e as emoções. Esses três elementos que Deus nos dotou e que nos possibilitam. A razão nos possibilita entender, originalmente, antes da queda eu vou falar, né? Possibilitava ao homem entender o que Deus queria e dar valor a isso. Atribuir valor. A vontade era a capacidade de querer fazer aquilo que ele entendeu que Deus quer. E a emoção é ter prazer em fazer o que Deus quer. Com a queda afetou o homem todo porque foi no coração. E o coração, segundo a Bíblia, que é a fonte da vida, né, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Quer dizer, a sua vontade, a sua razão, suas emoções estão centradas lá naquilo que eu chamo de faculdade da alma, ou espírito. Então, como esse coração está corrompido, ele corrompe o corpo todo. De modo que essa ordem, que deveria ser de razão, vontade e emoções, ela no homem caído, ela está invertida. Como é que o homem determina o que ele vai fazer? O que me dá prazer. O que me dá prazer eu quero, então isso eu dou valor. O que a regeneração faz, o que o Espírito Santo faz com a regeneração, é começar a inverter isso, é dar ao homem a capacidade de enxergar o que de fato tem valor, de modo que o crente, quando erra, ele sabe o que está fazendo. Quer dizer, ele está indo contra aquilo que ele entendeu que não deveria fazer. Quer dizer, é um absurdo a gente entender, por exemplo, que Davi fez tudo o que fez sem saber que aquilo não podia fazer. Ele era o juiz de Israel, ele conhecia a lei. Então, tanto é que a sentença de morte dele é dada por ele mesmo. Então, ele sabia o que estava fazendo, mas contrariou deliberadamente a voz do Espírito Santo que estava dizendo a ele que aquilo não deveria ser feito. Ou seja, já havia a ordem das coisas já estava sendo restabelecida, ele já tinha condição de estabelecer o que tem valor e o que não tem valor. Muito bem, agora a minha pergunta para o senhor vai responder e o reverendo Nilson pode comentar se quiser. A pergunta é a seguinte: o senhor disse que os pais transmitem aos filhos não apenas o corpo, mas também o espírito. Mas a Bíblia não diz que o espírito vem de Deus, tanto é que o corpo volta ao pó na morte e o espírito volta a Deus que o deu. É Deus quem deu o espírito. Como é que o ser humano pode transmitir espírito de pai para filho? Isso não implicaria no avanço da ciência, quando conseguirmos clonar um ser humano? Então esse ser humano clonado vai ter também um espírito distinto de todos os outros? Bom, vou começar pelo texto bíblico, né? Quando Eclesiastes diz que o pó volte à terra como era e o espírito a Deus que o deu, a sua referência no meu entendimento, é a criação original. Quer dizer, eu não vim direto do pó. Nós não viemos direto do pó. Nós fomos gerados, aquilo que nós temos aqui foi gerado por alguém e assim sucessivamente. Quem veio diretamente do pó foi Adão. Quer dizer, eu sou pó porque sou descendente dele, mas quem veio diretamente do pó é ele. Naquele dia, Deus formou o corpo do pó e Deus deu o espírito de forma direta. O primeiro problema que eu vejo no não traducianismo, que é outro assunto onde a Bíblia também não é suficientemente clara, mas eu não acho que seja um assunto que não se deva discutir, mas que nós temos três teorias vigentes. Um é o traducianismo, que é essa; um é o criacionismo, que no momento do nascimento, da concepção, aí não se sabe quando, Deus cria um espírito novo. E o outro, só que isso para aqueles que creem na criação de 6 dias apenas e a partir disso só providência, então aí você tem um problema com uma criação nova. E há os outros, que é a outra teoria, que é do pré-existencialismo, que diz que Deus nos 6 dias criou todos os espíritos, armazenou tudo no céu, e aí conforme as pessoas vão sendo geradas, ele vai dando o espírito novo. A minha dificuldade primeira é com Eva.
Porque Deus cria Adão do pó da terra, sopra nele fôlego de vida, lhe dá o espírito e ele é a alma vivente. Eva, ele tira a costela e ela já vira a alma vivente sem que haja o relato de Deus ter soprado nela espírito. Então, ou mulher não tem espírito, e eu não quero arrumar encrenca aqui com as mulheres. Tenho 3 em casa, minha mulher e 2 filhas, eu quero chegar em casa e elas me receberem com alegria, né? Então, ou ela recebeu não só a parte material, mas recebeu também a sua parte não material do marido. Isso para mim explica a corrupção do gênero humano. Não foi um espírito novinho em folha, sem pecado nenhum, que foi colocado num corpo corrompido, mas um espírito que já vem contaminado pelo pecado, que inclusive foi necessária. Deus faz a concepção de Jesus de forma especial, mesmo ele sendo verdadeiro homem, mas há uma atuação especial do Espírito Santo exatamente para que ele não herdasse a corrupção do pecado e a culpa do pecado como nós todos. Ele estava como homem sujeito ao pecado, mas ele não nasceu devendo o pecado original como todos nós nascemos. Muito bem. Quanto tempo eu tenho? Então, o senhor só tem 2 minutos para comentar, se quiser. O que eu penso assim, pastor, quando eu olho para essa questão aí que o reverendo colocou, eu na minha maneira de ver, eu pessoalmente creio que cada ser humano que vai nascer há um tratamento individual de Deus com ele. E aí que o espírito realmente se torna algo individual. Eu não creio que o espírito é passado. Por isso que eu faço aquela distinção. Eu creio que a alma sim é passada, mas o espírito não. Agora, se vai ficar no campo do pré-existencialismo, tinha as almas lá, ou se Deus vai continuar criando, realmente é uma discussão aí em pé. Mas eu pessoalmente eu creio que cada ser humano, o que exatamente vai dar a nossa identidade, que vai dar a individualidade diante de Deus, é realmente essa individualidade que Deus vai dar a cada um no momento da sua geração. Que momento seria isso? Não sei ali no momento exato, mas que isso realmente acontece aí. Eu estava tentando, mas me fugiu aqui. Um clone teria espírito? Então, essa é uma questão que você coloca que eu achei interessante. Se o ser humano realmente for verdade, que ele conseguiu clonar um animal, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre isso, se eu entender que realmente tudo é passado, e se eu não fizer essa distinção, até a questão do espírito, eu creio que seria possível fazer um clone humano. A lógica é a mesma, quer dizer, em termos de ciências, eu penso que o procedimento não seria tão diferente. Seria possível fazer um clone humano. Mas se eu entender que o espírito realmente é individual, aí eu acho que o ser humano poderia até criar um animal, mas jamais um ser humano, porque o espírito só poderia vir de Deus. Então, seria impossível criar realmente um clone humano. Aliás, isso daria um tema para o Vejam Só. Quero agradecer ao reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, professor de teologia, e ao reverendo Ellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora e diretor do Seminário Presbiteriano Conservador, por terem vindo até aqui. Muito obrigado pela disponibilidade dos irmãos. Eu que agradeço, é um prazer. E o contato de ambos está no site vejamsó.com.br. Você pode endereçar convites. Ambos já pregaram na minha igreja, excelentes pregadores, deixaram saudades, né? Você pode fazer perguntas, eles respondem, eles aceitam também convite para dar palestra, oferta, enfim, eles estão à disposição dos irmãos. Vamos ver quem é que vai levar o brinde da grade. Marta Antuque, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Marta. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.